Muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos da nossa reunião da Comissão de Saúde deste dia. Espero que tenham tido uma Páscoa feliz e que venham preparados para esta longa maratona, tanto que já temos agendados uma série de assuntos até ao final de maio, sobretudo sobre audições urgentes. Esta reunião começa com a audição do Sindicato Nacional dos Bombeiros, a requerimento do Partido Chega, sobre emergência médica. Quero cumprimentar o Ricardo Cunha e o Daniel Mateus, aqui presentes. Relembrar que nesta audição o partido requerente dispõe de 4 minutos com uma resposta da vossa parte e que depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para uma resposta global e com uma segunda ronda de 1 minuto com uma resposta global. Vamos então iniciar a audição. Dou a palavra ao grupo parlamentar requerente. O Partido Chega, faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra, 4 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Bombeiros Sapadores. Nas vossas pessoas hoje quero aqui cumprimentar todos os Bombeiros Sapadores e os Bombeiros Voluntários de Portugal e deixar bem marcada a nossa solidariedade com essa vossa profissão, que é uma profissão que dá vida por vida e que não está só no socorro e na emergência médica de uma forma profissional e de uma forma abnegada e de uma forma dedicada, mas também de uma forma vocacional. Os Bombeiros Sapadores, de facto, demonstram uma vocação de salvar, de ajudar, de dar a sua vida pelo próximo e isso é absolutamente valoroso e quero deixar nas vossas pessoas a nossa solidariedade e a nossa demonstração de valor. Dito isto, chamávamos aqui hoje os senhores representantes do Sindicato dos Bombeiros Sapadores porque existe em Portugal, a nosso ver, uma grave dificuldade no socorro e na emergência médica. Sabemos que os senhores do sindicato estiveram ontem também aqui nesta casa, na Casa da Democracia, a responder sobre as dificuldades que existem na vossa carreira, na relação com o Estado, na relação com os municípios, na falta de valorização das carreiras, na falta de atualização dos salários e também na falta de preenchimento dos quadros de pessoal que deviam estar preenchidos e muitos deles estão a menos de metade nas corporações de bombeiros. Esse assunto foi bem explanado ontem na Comissão de Trabalho, mas hoje aqui gostaríamos de ver respondidas algumas questões que têm a ver sobre o socorro em Portugal. Sabemos que em Portugal existem 60 ações judiciais em curso do vosso sindicato contra municípios. Queríamos saber se essas ações judiciais são interpostas apenas por questões laborais, por questões de relacionamento com a entidade patronal, ou se essas ações judiciais, as 60 que estão em curso, também advêm da vossa preocupação e dessa vocação em salvar o próximo, quando veem que não têm os meios necessários para cumprir a vossa vocação, para cumprir o vosso dever e aquilo para a que se propõe a vossa vida, para aquilo que dão a vida e para aquilo que estão dispostos a entregar a vossa vida em prol do outro, se na motivação para essas ações judiciais também está essa dificuldade em cumprir o vosso desiderato de vida. Sabemos que ser bombeiro profissional é como que um sacerdócio e isso devia ser facilitado em vez de ser obstaculizado. Gostaria de saber também acerca da carreira de sapadores bombeiros, se têm tido as devidas respostas da tutela e as devidas respostas dos municípios, nomeadamente também no que se refere ao pagamento de horas extraordinárias. Gostávamos de ver também respondido o facto da má distribuição sobre os bombeiros. É um facto que é um grande problema na distribuição dos bombeiros sapadores. Eu vou-me cingir apenas aqui à questão dos bombeiros sapadores e não à questão dos bombeiros voluntários, mas apenas as grandes cidades, os grandes municípios com grandes orçamentos conseguem suportar os bombeiros sapadores e gostava de saber se, no vosso entender, deveria existir um outro mecanismo para permitir uma verdadeira coesão territorial e permitir que as populações que estejam no interior também tenham direito a ter as suas corporações de bombeiros sapadores, que sabemos que têm valências diferentes das dos bombeiros voluntários, não desmerecendo, obviamente,
as corporações de bombeiros voluntários, mas se existem corporações de sapadores com homens dedicados e profissionais com um nível de formação muito superior e profissionalizada, pensamos que isso deveria ser um direito de todos os portugueses e não apenas daqueles que vivem nas grandes cidades. Gostaria também de ver respondido sobre a vossa opinião sobre as equipas de intervenção permanente. Prometeu-se 750 equipas de intervenção permanente em todo o país, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e as câmaras municipais. Qual é a vossa visão sobre o assunto? Muito obrigado, relativamente ao INEM, gostaria só, antes de esgotar o faça tempo, favor, faça favor. Gostaria que estivessem também, que apontassem também como é a relação das corporações de bombeiros chapadores com o INEM, como é feita a coordenação do socorro, se de facto, nós tivemos aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração do INEM, o Dr. Luís Meira, que pouco ou nada respondeu, obrigado, e gostávamos de ouvir da vossa boca como é que está a ser feita essa coordenação, como é que estão a ser lidados, como é que estão a lidar com a falta de socorro, a falta das ambulâncias e a falta de operacionalidade, nomeadamente do Centro Nacional de Resposta de Operações. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, pelas suas perguntas, pela sua exposição. 4 minutos para responder. Façam um favor, têm a palavra. Bom dia, meu nome é Leonel Mateus, em representação do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores. Respondendo aqui às perguntas do Sr. Deputado, existe sim graves lacunas no socorro pré-hospitalar a nível nacional, naquilo que representa onde existe bombeiros chapadores. Podíamos começar, porque não, na base da formação. A formação de base, seja qualquer ele bombeiro, voluntário ou sapador, é única e exclusivamente apenas 50 horas. 50 horas. Portanto, é uma formação muito básica, e eu arriscava se calhar a dizer medíocre para as exigências que são necessárias na rua, no dia-a-dia. Existe também, a nível de legislação, o segundo tripulante, ou o não condutor, o socorrista, como queiram dizer, é exigido que tenha uma formação de 210 horas. Essa sim um bocadinho melhorada, mas mesmo assim já muito pouco ajustada às realidades de hoje em dia. Há uma necessidade extrema de formação e de reavaliar estes procedimentos e estas cargas horárias que são super reduzidas para as necessidades que existem. Até porque, se calhar nos grandes centros, temos as urgências muito perto, depende, se estiverem abertas, mas há conselhos que cada serviço de emergência médica demora cerca de 2 horas, dado às distâncias que estão das urgências. Portanto, é necessário capacitar cada vez mais estes elementos de mais formação e formação essa diferenciada. Em relação à falta de efetivo, a falta de efetivo nas companhias está sempre subjacente sobre a predisposição da autarquia. Se a autarquia tiver vontade de investir e predisposta a investir, há mais homens disponíveis até para poder libertar homens da linha, que estão ao serviço diariamente, para fazer mais formação e evoluírem. Se só houver um número efetivo mínimo para garantir o efetivo necessário de socorro, seja para um carro de incêndio ou uma ambulância, é impossível dispensar aqueles homens para fazer formação adicional. Em relação ao trabalho suplementar, voltamos ao mesmo, assenta sobre cada Presidente de Câmara. E eu ontem explanei na 13ª Comissão, hoje volto a dar o mesmo exemplo. Santarém, Lisboa e Viana do Castelo aplicam o mesmo horário aos bombeiros chapadores, a mesma carga horária mensal. Uns ganham horas extraordinárias, outros ganham mais ou menos, outros não ganham. Portanto, isto está sempre assente na vontade de cada Presidente de Câmara, com a agravante que, para podermos recorrer atrás deste prejuízo que são dados a alguns bombeiros, demoramos 10 anos em tribunal para tentar ir buscar a nossa ração. E isto leva a uma desmotivação extra destes profissionais. Em relação às equipas de intervenção permanente, as equipas, e não desfazendo todas essas pessoas que pertencem a essas equipas, as equipas de intervenção permanente são uma falácia de socorro. As equipas funcionam de segunda à sexta, algumas já desajustadas das 7 da manhã às 10 da noite, mas à noite e aos fins de semana essas equipas, poucas são, a nível nacional, as que estão em prontidão de resposta. E era necessário rever isso, porque o socorro não é necessário só de segunda à sexta,
durante o horário útil, digamos assim. A relação com o INEM, trazemos aqui, pois quem faz os protocolos é as autarquias, e o que trazemos aqui de feedback das autarquias é altamente prejudicioso financeiramente, é altamente prejudicial financeiramente os protocolos que o INEM propõe e as autarquias têm, portanto, a responsabilidade do pré-hospitalar é do INEM e as autarquias, para assumirem, através de protocolos de proximidade, para assumirem este serviço, são altamente prejudicadas financeiramente. Os protocolos não cobrem nem os custos de cada serviço. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas respostas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, quero saudar os dirigentes nacionais do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, Ricardo Cunha e Leonel Mateus, agradecer por um lado a vinda a esta comissão e agradecer também os esclarecimentos que já nos prestaram e os esclarecimentos que certamente nos vão continuar a prestar e que são naturalmente importantes e que nos permitem ter uma visão muito mais completa, esclarecida e informada sobre esta matéria. E quero precisamente realçar que estes momentos de audição têm mesmo um papel de grande importância para nós, porque permitem-nos, na primeira pessoa, ouvir as informações, as explicações das pessoas que estão no terreno, que diariamente prestam este apoio às nossas populações. E permitam-me deixar uma nota inicial sobre o reconhecimento do Governo do Partido Socialista, o reconhecimento que tem pelo trabalho desenvolvido pelos bombeiros chapadores. Sabemos bem o importante papel que estes agentes de proteção civil, como tantos outros, têm diariamente na proteção e socorro das populações, mas mais do que palavras, mais do que mera retórica, importam os factos. Em 2019 foram implementadas na legislação alterações à regulamentação do Estatuto dos Bombeiros Chapadores. Não obstante desta mudança que foi feita pelo Governo, e que foi uma mudança recente, o Governo tem ainda assim tem-se mostrado disponível e dialogante no sentido de considerar novas alterações essas que continuam a ser reivindicadas pelo próprio sindicato e pelos próprios bombeiros e, portanto, esta abertura que o Governo tem, este diálogo que é permanente, parece-me soltar na perspectiva de valorizarmos os profissionais, que é do interesse de todos. E, portanto, uma das vertentes de atuação e uma das competências que cabe, digamos assim, aos bombeiros chapadores tem que ver com a emergência pré-hospitalar e, portanto, o transporte que fazem de emergências médicas. E, portanto, quando da sinalização de uma emergência médica, nós sabemos que a mesma é orientada pelo Sistema Integrado de Emergência Médica. Sabemos também que o CIEM, na sua organização, contém um conjunto de entidades, como são a PSP, a GNR, Bombeiros, Cruz Vermelha, saberão certamente melhor do que eu. E, portanto, neste contexto, importa salientar que esta implementação de mecanismos que permitem uma adequada resposta em termos de emergência médica sempre teve como um dos principais pressupostos este princípio de funcionamento em rede, de articulação entre todas essas entidades. E, portanto, esta lógica de funcionamento seria o que permitia garantir uma capacidade de resposta e uma coerência ao sistema integrado de emergência médica. E dito isto, a primeira questão que lhes quero colocar tem precisamente a ver com o CIEM. Pergunto qual é a avaliação que fazem sobre o funcionamento do sistema integrado de emergência médica e se efetivamente os meios disponíveis para prestar apoio à população respeitam esta dinâmica de funcionamento articulado. Sabemos também que o INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento do CIEM e, portanto, falamos de competências também no acompanhamento e análise das necessidades reais da população, ou seja, sempre que seja necessário ajustar ou reforçar os meios de emergência médica num determinado território para adequar a capacidade do sistema. Sabemos que esta articulação que existe com o INEM não será feita por Vossas Excelências, mas sim pelos municípios, mas pergunto se esta avaliação das reais necessidades, se conseguem fazer este diálogo com o INEM, uma vez que são os senhores que diariamente estão no terreno e que sentem aquilo que é necessário e, portanto, se existe e se conseguem fazer este diálogo e esta articulação com o INEM. Sabemos também, aliás, e por falando no INEM, que nos últimos anos houve aqui um incremento dos meios que estavam disponíveis, nomeadamente a renovação da frota da VMER, portanto, todo um investimento que permitiu melhorar a resposta em matéria de emergência pré-hospitalar.
Ainda assim, sabemos que existem assimetrias que ainda recentemente foram faladas, no socorro realizado, até porque os territórios não são desiguais. E, portanto, voltamos aqui a esta lógica deste trabalho em rede. Portanto, nestas desigualdades territoriais, esta malha que pode funcionar de utilizarmos os meios todos que temos ao dispor, se efetivamente funciona e o que é que podemos fazer para melhorar este serviço. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Saúdo os Sr. Ricardo Cunha e Leonel Mateus, dirigentes nacionais do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, e agradeço a vossa presença nesta audição. A degradação do SNS e as questões de emergência e da prestação de socorro têm merecido uma atenção especial por parte dos deputados do PSD nesta comissão. As falhas na prestação de socorro continuam a verificar, são um ritmo preocupante, em que só o elevado sentido de missão dos técnicos de emergência médica, dos bombeiros profissionais e da saúde envolvidos têm conseguido evitar males maiores. Depois da vossa primeira intervenção e da audição de ontem na 13ª Comissão, ficamos ainda mais convictos de que Portugal precisa de melhorar a prestação de serviços de emergência, porque existe um déficit de cobertura de todo o território nacional, existem atrasos na prestação de socorro, existe falta de recursos humanos, existe falta de viaturas de emergência médica e verifica-se um aumento do número de chamadas que dificulta a triagem. E a verdade é que, se somam os casos de pessoas que faleceram depois de estarem várias horas à espera de socorro, por falta de atrasos na chegada da ambulância, multiplicam-se os casos de mulheres grávidas que têm de percorrer dezenas e às vezes centenas de quilómetros para terem acesso a serviços de urgência na área da obstetrícia, ou mesmo daquelas que tiveram seus filhos em ambulâncias ou em viaturas particulares. Ainda esta semana, uma grávida com 40 semanas de gestação e residente no Cacém teve de ser encaminhada para o Hospital de Setúbal, tendo que fazer cerca de 60 km porque o Hospital da Amadora Sintra não tinha capacidade para receber. Também em janeiro passado, uma outra grávida de 8 meses, residente em Torres Vedras, foi obrigada a percorrer mais de 200 km para ser atendida no Hospital de Santarém, tudo porque a urgência da obstetrícia de Abrantes e Caldas da Rainha estava fechada. Ora, como bem advertia recentemente o atual diretor do SNS, dizia ele, o pior que pode acontecer é as grávidas não saberem para onde ir ou o INEM ter dúvidas sobre que serviços estão abertos. E é este contexto de incerteza que torna particularmente dramática a situação dos doentes agudos que carecem de cuidados médicos urgentes e dificulta o trabalho das equipas que têm de prestar socorro num contexto extremamente exigente. Basta ver, por exemplo, que só no que respeita às doenças vasculares cerebrais, a primeira causa da morte e a principal motivo de incapacidade em adultos no nosso país, em 2022 o INEM encaminhou perto de 7.000 doentes com suspeitas de acidente vascular cerebral para os hospitais mais adequados, o que representa em média 19 casos por dia. O PSD tem expressado a sua preocupação com todas estas situações e consideramos que o Governo tem que fazer mais e melhor para dar condições aos profissionais para poderem salvar vidas. Mas consideramos igualmente importante ouvir as entidades envolvidas nesta atividade e por isso perguntamos, do ponto de vista do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, quais as medidas que o Governo deve tomar para melhorar a prestação de socorros em todo o território nacional e se as populações podem continuar a confiar na emergência médica em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Dou a palavra... Têm 30 segundos para um diálogo. Peço-vos desculpa, mas, entretanto, há esta pequena agitação na Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Depois de 4 minutos, Sr. Deputado, faça favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente dos Estados. Agradecia que os Srs. Deputados fizessem o favor de criar condições, se fosse possível, para nos podermos ouvir. E também temos algum respeito pelos nossos convidados, que agradeço a sua presença, nomeadamente os dirigentes sindicais Ricardo Cunha e Leonel Mateus. De facto, já nos deixaram aqui com alguma informação
ainda que preliminar, mas preocupante, face à importância do Sistema Integrado de Emergência Médica. A boa emergência e a boa intervenção na rua é fundamental para podermos chegar com os nossos doentes, nossos utentes, nossas vítimas, em condições de serem salvas ao hospital. E o Sistema Integrado começa, entendemos nós, precisamente na formação. E parece-nos que é algo que nós devemos refletir aqui. Sendo certo que estamos perante o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, mas importa-nos avaliar de que forma é que esta formação corresponde às necessidades e está a corresponder às necessidades que o sistema precisa, aos mais diversos níveis. Falaram-nos aqui, de facto, de uma insuficiência atroz, nomeadamente esta preocupação com uma formação de apenas 50 horas, isso é tudo menos uma formação adequada, ainda que também exista formação mais aprofundada, mas ainda assim, o que é que nos importava aqui perceber? O INEM parece ter aqui um controlo aos mais diversos níveis, aliás, a todos os níveis. Faz a gestão da formação, faz a fiscalização, ou pelo menos deveria fazer a fiscalização, o acompanhamento da assistência, é prestador, enfim, inicia e fecha o ciclo. E, nesse sentido, gostaria de saber qual é a avaliação que fazem relativamente a esta concentração de competências nesta estrutura que é o INEM. Depois, relativamente ao próprio sistema, qual é a avaliação que fazem do mesmo e se há ou não uma necessidade de ser reestruturado, de ser pensado para corresponder às necessidades, não só nós percebemos que nas zonas urbanas existe mais capacidade de resposta, mas em todo o país, sendo certo que nós percebemos que, se olharmos para a área metropolitana de Lisboa, precisaríamos de muitas mais equipas para podermos responder às necessidades. Depois, quanto à rede pré-hospitalar, ela está organizada, ela precisa de ser revista. De que forma é que esta rede corresponde também às necessidades? E, finalmente, parece-nos que é importante também termos a capacidade de poder refletir sobre a existência da profissão, nomeadamente o que tem a ver com a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar. Eu gostaria que fizéssemos aqui esta reflexão, tendo em consideração que a Lei 19 de 2016 veio criar a carreira, mas até que ponto é que ela está a ser cumprida? Isso não precisa efetivamente de uma efetiva regulamentação que não está a ser, que não tem eficácia, tendo em consideração as queixas que nos vão chegando relativamente aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Gostaria apenas de reforçar a necessidade de que todos os técnicos na área da emergência pré-hospitalar sejam reconhecidos. E para serem reconhecidos como tal, importa que exista também vontade política e parece-nos que, de facto, não tem existido nos últimos anos essa vontade para reconhecer o papel importante dos técnicos de emergência pré-hospitalar, aos mais diversos níveis. Nós percebemos o quanto nós valorizamos o desempenho, a abnegação, a dedicação dos técnicos que, muitas das vezes, com poucos meios, com carência de meios, com carência de recursos humanos, conseguem atender. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, para terminar, Sr. Presidente... Faça favor, Sr. Deputado. Mas que, na verdade, não é possível continuar assim. Ou, de facto, nós queremos um verdadeiro sistema integrado de emergência pré-hospitalar e temos que o dotar de meios e recursos necessários, ou então temos que dizer que a emergência pré-hospitalar que é algo fundamental, porque ou há uma visão muito hospitalocêntrica e não se olha para a emergência pré-hospitalar, que não podemos continuar a achar para terminar, que a emergência pré-hospitalar é um part-time. Não é um part-time. É, por muitas das vezes, utilizados por muitos profissionais como um part-time, mas ela deve ser dedicada com profissionais que vistam esta camisola. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para
responder a estas considerações, a estas pertinentes perguntas da Sra. Deputada e Srs. Deputados. Dou a palavra aos membros da delegação do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, que dispõem de 12 minutos. Façam favor, têm a palavra. Muito bom dia. Eu vou responder a algumas questões, depois vou passar aqui ao meu colega Lionel. Vou começar pela parte do diálogo que tem existido com o Governo por causa da negociação da carreira. O diálogo tem havido, mas não tem havido desenvolvimentos. E como foi dito ontem, já está muito atrasado o início das negociações do Estatuto, que foi prometido para janeiro. E até à data não há qualquer desenvolvimento. A retificação que houve em 2019 ainda veio trazer mais prejuízo aos bombeiros. Isso também foi referenciado. Até duvidamos que tivesse existido bombeiros naquela negociação daquela revisão de 2019. Trouxe alguma justiça na extinção dos municipais, mas tudo o resto ficou muito pior para todos. Quando digo muito pior, é mesmo muito pior. E por isso é que motivou os bombeiros solicitarem que haja uma reestruturação da carreira que dignifique estes operacionais. Relativamente ao nosso dia-a-dia no trabalho com o INEM, eu falo pela minha experiência aqui em Lisboa, não temos, com os operacionais em si, grandes problemas, mas notamos que existe muita falta de meios. E eu falo da minha realidade, que eu sou bombeiro sapador em Lisboa. Posso dar um exemplo. Há bem pouco tempo tivemos um acidente multivítimas na A5, foram solicitados 7 ambulâncias, a última chegou ao final de 1 hora. É muito tempo. Estamos a falar de um acidente de viação. Não sei se a culpa do INEM não é de certeza, dos operacionais não é de certeza, mas de certeza que há falta de meios e com a agravante que a fiscalização não deve existir. Posso dizer que a última ambulância que chegou, por exemplo, as portas traseiras não abriam. De certeza que ela não deveria estar autorizada a circular, mas a gente tem que socorrer as pessoas e muitas vezes as viaturas saem porque o que interessa é as pessoas para o hospital e isso não pode acontecer. Tem que haver mais fiscalização e acredito que isso não haja. Também temos também noto que algumas corporações de bombeiros que prestam serviços para o INEM, os seus operacionais não dispõem todos de formação credenciada para trabalhar numa ambulância de socorro. E isso nota-se no dia-a-dia, porque muitos evitam dar-nos a informação que a gente necessita sobre o número de TAS, que é o técnico de ambulância de socorro, para a gente pôr nos nossos relatórios. E se houver essa fiscalização, também acredito que ainda haja menos meios disponíveis para socorrer as populações. E se calhar por isso é que o INEM também evita fazer esse tipo de fiscalização. Acreditamos que se calhar terá que passar por uma valorização das pessoas que fazem este tipo de serviço, se calhar causará mais interesse aos operacionais que terem este tipo de formação também para fazer este tipo de serviço serem mais valorizados. Ou seja, o sistema em si atualmente não funciona como deveria funcionar. A nível de falta de meios, volto a dizer que até nas grandes cidades há falta de meios. Posso dar o exemplo, por exemplo, de Setúbal, onde é recorrente a gente ver ambulâncias, inclusive do Estoril, naquela zona, a fazer serviços. Porquê? Como o Lionel disse, isto para as autarquias acaba por ser uma despesa, porque o INEM, o que participa, não é o suficiente, e então evitam fazer protocolos com o INEM. No caso de Setúbal, os bombeiros sapadores de Setúbal têm ambulâncias, mas não estão protocoladas com o INEM, porque não é vantajoso, como é natural. E em alguns municípios têm esses protocolos acionados e depois, para garantir que as ambulâncias de socorro estão disponíveis, descura-se o resto do socorro, que também é importante. E depois o que é que acontece? Às vezes temos as ambulâncias na rua, mas os veículos para fogo ou para acidente estão inoperacionais porque não há bombeiros. E depois há acidentes. E aconteceu, por exemplo, em Santarém, uma situação destas, aconteceu um incêndio urbano, não havia bombeiros disponíveis, morreram 2 pessoas queimadas. E todo o socorro é importante, seja para o hospitalar ou o restante, certo? E a isto tem que haver esta atenção. E acreditamos que até para o interior do país a carência ainda seja maior, como é natural. Acho que deve haver uma reestruturação, tem que haver mais meios, tem que haver outro tipo de formação, tem que haver, se calhar, outro tipo de incentivos para estes profissionais que são importantes, porque para os doentes chegarem aos hospitais, alguém tem que os levar e tem que saber fazer a primeira intervenção de modo a estabilizar as vítimas para que elas cheguem em condições aos hospitais. Isto preocupa-nos. Relativamente, houve aqui uma resposta que não ficou bem esclarecida, relativamente às EIPs, o sindicato, a nossa opinião é que o socorro, a nível nacional, devia ser todo profissional, mas profissional a sério, dependendo do Estado. Não faz sentido, nas grandes cidades,
existem bombeiros 24 horas por dia, todos os dias do ano, para socorrer a população, e no resto do país não é assim. Mas não é igual, minha senhora. Garanto-lhe que não é igual. Em Lisboa, se tiver uma necessidade do bombeiro, a gente responde no imediato. Se respondemos no imediato, se precisarmos de bombeiros, a gente sai na hora. No interior do país, a maior parte das vezes toca a sirene. Olha, garanto-lhe que é. Garanto-lhe certeza. E isto é 100% de certeza daquilo que eu lhe estou a dizer. O tempo médio de resposta nos bombeiros chapadores de Lisboa numa ocorrência é entre 4 a 5 minutos de resposta a uma ocorrência. No resto do país não é assim. E somos todos portugueses, devemos ter todos os mesmos direitos. Vou passar agora então ao meu colega. Faça favor, tem a palavra. Ora, então, correspondendo aqui, tentando deixar aqui claro alguns pontos que nos deixam perplexos. Falou-se aqui da formação. Sim, a formação base é altamente medíocre. E a formação avançada também já se torna medíocre para as necessidades disto. Eu falo isto com conhecimento próprio, tenho o curso avançado, o dito TAS, há 10 anos, portanto sei do que é que estou a falar. Torna-se ainda mais grave quando o INEM põe aqui algumas regras. Estes cursos têm validade de 5 anos. O INEM põe aqui algumas regras de recertificação destes cursos. Portanto, e eu, com 10 anos de rua, já não vou dar exemplos de colegas meus com 20 anos de rua, eu com 10 anos de rua, se estiver doente, um acidente, qualquer coisa que não possa comparecer dentro do período de recertificação, eu perco este curso e tenho que fazer um curso novo. Não percebo porquê, não perdemos o conhecimento, apenas não devia ser criada aqui alguma janela temporal para se fazer uma recertificação. Portanto, o curso caduca ao fim de 5 anos, se por organização do Corpo de Bombeiros, se por doença, se por qualquer motivo a pessoa não tiver dentro dos 5 anos poder comparecer à recertificação, perde a sua certificação. O que não faz qualquer tipo de sentido. Estamos a falar de pessoas com 10, 15, 20 anos de rua. Foram eles que mais do que... Muitos deles até já são formadores da área. São eles que fazem a integração dos novos formandos. Portanto, é extremamente desagradável estar a retirar esta valência a homens e mulheres que durante tantos anos serviram este país. E era um dos aspectos que nós podíamos melhorar e se calhar aumentávamos em muito a certificação e a qualidade na rua. Em relação aqui às urgências fechadas, eu vou-vos dar o meu exemplo claro. Eu sou bombeiro sapador em Santarém. No Concelho de Santarém existem 2 PEMs, um na Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém e um num Corpo de Bombeiros voluntário a 20 km da sede do Concelho. Se a urgência de Santarém, que é das que têm estado mais fechadas por várias valências, um serviço que a urgência esteja aberta, eu demoro 20 minutos. Diga-se um serviço na cidade. Se a urgência estiver fechada, eu demoro 3 horas. Porque eu tenho que ir para Abrantes, evacuar o doente, ou para Lisboa. Não. Eu respondo. Não tem problema nenhum. Um serviço normal, entre a ativação, socorro ao doente e a proximidade do hospital, eu demoro cerca de meia hora, mais ou menos, com a ambulância aplicada em serviço, ok? Se a urgência estiver fechada, eu vou ter que evacuar para outro hospital. Entre a meia hora normal de trabalho, mais o tempo de deslocação, e uma ambulância em deslocação demora sempre pelo menos 45 minutos a vir a Lisboa, para cada lado já é mais hora e meia. Ou para Abrantes. Mais a exaustão de cada urgência. Depende, porque nem todas têm o serviço de ortopedia. Portanto, geralmente, quando é ortopedia, Torres Novas não recebe, que é o mais próximo. Daí eu estar-lhe a dizer, ora, se estamos a retirar um meio de socorro, e parece-me pouco... a relevância entre 2 horas a 3 horas não me parece muito grave, mas retirar o único PEM que temos dos 2 que existem na cidade durante 2 horas da cidade, aquela cidade tem 58 mil habitantes. Vai ficar altamente desprotegida. Quanto aos protocolos de reservas, etc., com os corpos de bombeiros proximais, tudo depende. Se houver incêndio, e agora no verão isto vai-se notar muito mais, há muito menos disponibilidade dos bombeiros de apoiarem isto. Portanto,
há uma necessidade grande de criar, de o INEM implementar meios próprios nas grandes cidades, nas restantes capitais de distrito, para dar apoio aos bombeiros, porque os bombeiros não conseguem chegar a todas as ocorrências. É impossível. Acreditamos que devemos apostar na especialização. Sim, estes homens só devem fazer isto, devem ser especialistas nisto. Em relação à colocação, à criação da carreira, sim, nós consideramos que a carreira deve... Só somos profissionais e especialistas se só fizermos aquilo e altamente formados e treinados para aquilo. É impossível se pedir a um bombeiro que seja altamente especializado no pré-hospitalar, quando ele tem que saber apagar fogos, cortar carros, salvar pessoas dos fogos, salvar pessoas de escombros, afundadas no rio. Portanto, é impossível ter uma planóplia de missões e ser especialista em tudo. Portanto, requer uma grande alteração no pré-hospitalar e criar equipas especializadas só para este tipo de serviço. Aqui, o que é que eu posso aqui dizer mais sobre o que falámos? Em relação às ativações. As ativações, temos muitas lacunas nas ativações dado ao desconhecimento do território. Ou seja, quem retém e tria a chamada, infelizmente tem algum desconhecimento, que é natural, de todo o território nacional. E depois, com a aflição das pessoas a fazer o pedido, existe muita perca de morada, muita perca de informação, muito atraso ao socorro que se podia melhorar nisto, se estivéssemos a falar de, por exemplo, estar assente como está o CDOS, dito CDOS subregional de proximidade. Se calhar ganharíamos aqui muito tempo e uma grande vantagem, especialmente a identificação das localidades em si. Para se ter uma noção, há não sei quantas, há mais de 200 avenidas da Liberdade. E isto, no stress da chamada, é muito difícil de triar para quem lá está. Portanto, e o que faz toda a diferença, estamos a falar que podemos fazer uma triagem a 10 km ao lado ou a 300. Isto vai atrasar todo o socorro. A nível da colocação de meios, formação e efetivo disponível, retomo como inaugurei a minha intervenção. Tudo depende da vontade política de cada Presidente de Câmara de investir ou não nesta área. Muito obrigado. Agradeço as vossas explicações, as vossas respostas. Vamos passar à segunda ronda, 1 minuto para cada grupo parlamentar. Grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça favor, dispõe de 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez ao representante do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores pela presença, agradeço todas as informações que nos apresentaram. Nós tomamos em boa nota tudo aquilo que nos disseram, todas as vossas justas reivindicações e continuaremos certamente dialogantes e com o objetivo de juntos continuarmos a melhorar e encontrar as melhores soluções para aquilo que é o nosso trabalho. Eu comecei realmente a minha intervenção por dizer que era importante receber-vos, que era importante esta proximidade e ouvir efetivamente quem está no terreno. Portanto, só lamento e é lamentável que a oposição não tenha este interesse, que não esteja interessada em ouvir e, portanto, que se apresente cá com uma narrativa já construída, que não esteja minimamente interessado ao diálogo. E, portanto, dito isto, apesar do desinteresse aparente da oposição, o Partido Socialista continuará dialogante e, portanto, da nossa parte, podem continuar com a continuidade de um trabalho que se quer sério nesta matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Guilherme Almeida, faça favor, dispõe de 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na audição realizada ontem na 13ª Comissão, identificaram vários constrangimentos que dificultam a prestação de socorro às populações. Falta de efetivo, dificuldade em fazer escala, falta de planeamento, viaturas antigas e com falta de segurança, viaturas de combate a incêndios a saírem com apenas 3 elementos, falta de EPIs e, nesta audição, aditaram o déficit da formação, os protocolos do INEM com as autarquias que não dão para suportar as despesas, conselhos em que a emergência médica demora cerca de 2 horas e sabemos que as dificuldades na prestação de socorros fazem sentir com maior intensidade nos territórios do interior. São várias as alertas dos médicos e dos sindicatos para uma indisponibilidade das BMES superior ao resto do país.
São vários os concelhos que, em situações normais, têm que esperar mais de 1 hora pela BMER. Dou apenas o exemplo de alguns dos concelhos da minha região, como é o caso de Sinfãs e Rezende, e também são recorrentes os casos da BMER estar inoperacional em Viseu, na Guarda e na Covilhã. O que demonstrou aqui o PS com esta participação diz-nos que desconhecem muitos destes assuntos e que, naturalmente, inclusivamente, o caso do CODU muitas vezes demorar mais de 20 minutos a referenciar qual é o hospital que está disponível e perdem-se 20 minutos nesta situação e por isso gostava de vos ouvir também nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado, para defrasão. Dispõe de 1 minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a oposição está muito interessada em ouvir os bombeiros sapadores, por isso é que o requerimento é nosso. Agradecemos, obviamente, a aprovação do Partido Socialista, mas é com todo o interesse que ouvimos os senhores bombeiros aqui hoje, porque sabemos que, de facto, o vosso sindicato foi fundado em 2019, exatamente porque a carreira que foi aprovada em 2019 e foi negociada por algumas entidades oficiais e com o Governo, não acautelaram devidamente os interesses dos bombeiros sapadores. E isso, pelos vistos, continua a acontecer, porque se nós olharmos para as estatísticas, nós vemos que em 2006 tínhamos 44.200 bombeiros, tanto voluntários como sapadores, mas no final de 2021 já só temos 26.123 bombeiros, ou seja, em 15 anos perdemos 12.003 bombeiros. E eu queria perguntar, isto dá uma média de 800 bombeiros por ano. Portanto, Portugal perde 800 bombeiros por ano. Queria-vos perguntar de quem é a culpa disto, se é a falta de motivação da carreira, se é a falta de motivação intrínseca das próprias corporações ou se é os maus tratos que a tutela nacional e as tutelas municipais Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, os partidos que estão aqui representados, o PSD, o PCP e o PS, vêm aqui louvar-vos, mas nos municípios onde detêm as idilidades, e deram 2 exemplos aqui que são paradigmáticos, que foi Santarém e Setúbal, são municípios que têm interpostas ações pelo vosso sindicato contra esses municípios. Santarém é dirigido pelo PS e pelo PSD e Setúbal é dirigido pelo Partido Comunista. Muito obrigado, Portanto, Sr. Deputado. estes senhores deputados... Os senhores deputados que estão aqui a louvar a vossa intervenção e a dizer que estão muito... Sr. Presidente, tenho... Muito obrigado. Faça favor de terminar, Sr. Deputado. Posso terminar? Faça favor de terminar, facto, Sr. Deputado. Desculpe, o que mentira é que eu estou a dizer, Sr. Deputado? Faça favor de terminar, Sr. Presidente, a Câmara é Deputado. do PSD e os outros 4 vereadores não são do PS? Desculpe. Não, peço desculpa, mas sempre... Olha, comigo não faz farinha porque sabe uma coisa. Eu sou vereador em Santarém e estou lá nas reuniões de câmaras todas. E quando vão a reunião de Câmara, assuntos sobre os bombeiros sapadores, o que acontece... Bem, eu posso parar de falar e depois peço uma defesa da honra. Senhores deputados. Muito bem, já falamos. Faça favor de terminar. Presidente, para terminar a minha intervenção, de facto, Faça favor de terminar, os partidos Sr. aqui presentes louvam publicamente aqui na Assembleia da República os bombeiros sapadores, mas depois nas suas idilidades, que são as tutelas competentes municipais, maltratam-nos, não contratam o pessoal suficiente para os quadros de pessoal e não pagam as horas extraordinárias. E por isso são interpostas ações por estes sindicatos contra esses municípios e isso é que os senhores deputados não explicam aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Presidente, Pedro Frazão. Peço a palavra para a defesa da honra, por favor. Sr. Deputado, faça favor de defender a sua honra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Dispõe de deputados. 2 minutos, Sr. Deputado. Senhores deputados, lamentavelmente... Desculpe, Srs. Deputados, vamos ouvir atentamente, de forma que os trabalhos possam prosseguir serenamente. Se não tem interesse, pode sair, porque a porta está aberta. Agora, de facto, eu tenho direito à defesa da minha honra, porque chamaram-me mentiroso e isso eu não aceito. Sr. Presidente, senhores deputados, o seguinte, eu sou vereador na Câmara Municipal de Santarém. A Câmara Municipal de Santarém é dirigida pelo Presidente Ricardo Gonçalves, que é do PSD, e tem mais 3 vereadores do PSD. E os outros 4 vereadores são do Partido Socialista. Sempre que vão a reunião de Câmara assuntos sobre os bombeiros sapadores, os senhores vereadores do Partido Socialista votam exatamente com o mesmo sentido de voto do Sr. Presidente de Câmara. Porquê? Porque existe um acordo de governação, apesar do Partido Chega ter tirado a maioria absoluta ao Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata, como eu exigi um gabinete anticorrupção e uma auditoria aos ajustes diretos da Câmara, o PSD negou o acordo com o Chega e foi fazer um acordo com o PS que não exige nenhuma auditoria, nem exige nenhum gabinete e a sua honra, Sr. Deputado, e a sua honra. E, portanto, eu não aceito ser chamado mentiroso quando, nesta
Comissão, dizem que o PS não tem responsabilidades na Câmara de Santarém. O PS tem responsabilidades na Câmara de Santarém e tem muitas responsabilidades na Câmara de Santarém porque governa com pelouros, Sr. Deputado, com pelouros, com vários pelouros, na Câmara de Santarém e, portanto, eu não admito que me venham aqui chamar mentiroso por dizer simplesmente que o PS tem responsabilidades na Câmara de Santarém e que a Câmara de Santarém é uma das câmaras que está acionada judicialmente por este sindicato. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprido o regimento, vamos prosseguir. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar. Faça favor, Sr. Deputado, qual é a figura regimental que evoca? Interpelação à mesa. Diga. Interpelação à mesa. Uma interpelação à mesa. Dispõe do minuto. A nossa honra não foi beliscada. O que é que acontece? O deputado Pedro Frazão gosta de dar estas notas com caráter muito expressivo, de dizer estas não-verdades, e nós não nos podemos habituar a ouvir isto sem ripostar. O que o deputado Pedro Frazão disse é que as autarquias de Setúbal e de Santarém eram dirigidas pelo PCP e pelo PSD e pelo PS. Isto é mentira. A presidência da Câmara de Santarém é do Partido Social Democrata. Ponto final, parágrafo. Não é o PS, infelizmente não é o Partido Socialista que dirige esta capital distrito, e tenho muita pena disso, como é lógico. Sr. Presidente, quer uma interpelação à mesa, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa. Dispõe de um minuto. Faça favor, Sr. Presidente, gostava que dirigisse ao sindicato aqui presente a seguinte pergunta. Tem alguma ação judicial contra uma edilidade municipal dirigida pelo Partido Socialista? Muito obrigado. Faremos essa pergunta. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos retomar o normal. Faça favor, Sra. Deputada, qual é a figura regimental que invoca, Sra. Deputada? Muito obrigada, Sr. Presidente. É a defesa da honra. Defesa da honra? Se me permite, faça favor, Sra. Deputada. Defenda a sua honra. Como suponho que seja do conhecimento geral, eu sou de Santarém, era vice-presidente do município de Santarém e, portanto, saí de vereadora há cerca de 15 dias da Câmara de Santarém. Portanto, a Câmara de Santarém, as eleições foram ganhas pelo PSD, com um presidente e 3 vereadores, certo? São 4 vereadores e, portanto, são 4 também do PS e 1 do Chega, que é o Sr. Deputado Pedro Frazão, e, portanto, aqui só dar o esclarecimento de que o PSD governa o município de Santarém, tem acordo com o Partido Socialista relativamente a 2 vereadores do Partido Socialista também terem pelouros e, portanto, que não há aqui qualquer negacionismo do PSD relativamente ao Chega ou a eventuais acordos com o Chega. Não houve, não estão celebrados com o PS e estão a ser cumpridos da mesma forma. Muito obrigada. Não sei se... Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, só para uma interpelação à mesa, no sentido do que acabámos de assistir, é de facto o Sr. Deputado Pedro Frazão sentiu-se ofendido com um à parte. Está no seu direito, obviamente, mas de facto o que se seguiu a seguir é que os à partes, e até pelas palavras do próprio deputado que se sentiu ofendido, são regimentais, são possíveis, etc. Nós estamos, obviamente, a sensibilidade de cada um é o que é. E, portanto, sente-se ofendido na sua honra. O Sr. Presidente fez o favor de, perante um à parte, dar-lhe a possibilidade de defender a honra. Agora, tudo o que se passa a seguir, Sr. Presidente, desculpe, não é regimental, porque, de facto, uma defesa da honra sobre a defesa de outra honra que a Sra. Deputada do PSD fez questão de fazer, só invocando a sua qualidade de vereadora do PSD, quer dizer, se nós todos começarmos a pedir a defesa da honra porque fomos vereadores de uma Câmara, Sr. Presidente, isto não tem fim. Portanto, o que eu peço é que, de facto, a sua tolerância foi levada ao limite, ainda bem que o foi, mas que estas situações não se repitam. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Agradeço muito a sua recomendação. Senhor Deputado, faça favor, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sim, sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Não, ouvi aqui a Sra. Deputada Maria Almeida Santos a tecer aqui alguns desideratos relativamente à condução dos trabalhos por parte do nosso Presidente. Há um regimento, sim senhor,
e você faz os seus entendimentos sobre o regimento, o Sr. Presidente faz os seus entendimentos sobre o regimento. Não há uma verdade preta, não há um preto, não há um branco. Como você sabe, não é a minha área, eu sou engenheiro, mas sei que a nível de lei e a nível de regimento, cada um tem a sua interpretação. Por isso eu agradecia que se escudasse desse tipo de comentários que não lhe fica, acho que não são de decor na minha perspectiva, porque está a fazer uma análise sobre a condição dos trabalhos do Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados. Senhores deputados, eu agradeço a participação de todos. Como sabem... Senhores deputados, agora não. Senhores deputados, peço desculpa. Senhores deputados, vamos repor a ordem na Comissão. Senhor deputado João Dias dispõe de 1 minuto, faça favor. Muito obrigado. Tem a palavra. Vamos ouvir o Sr. deputado João Dias, sempre com muita atenção. Faça favor, Sr. deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste minuto teria algumas questões para colocar, mas parece-me que é importante dizer, se alguém tem a honra ofendida, são os homens e mulheres que salvam as vidas no nosso país e que aqui vem esta vergonha que foi entre os deputados a discutir a politiquice, quando deveríamos estar a discutir as dificuldades por qual eles passam, quando deveríamos estar a discutir como é que vamos resolver os problemas deles. Esta que é a vergonha que nós temos no nosso país. E, portanto, a honra que foi ofendida foi a dos nossos concidadãos que não veem nesta casa o respeito as suas necessidades e os seus problemas. E, nesse sentido, quero só deixar 2 ou 3 questões relativamente aqui ao sindicato. O PCP tem defendido aquilo que é a valorização dos profissionais e das suas carreiras, nomeadamente no regime especial dos bombeiros profissionais da administração local, e tem apresentado essas soluções, só não estão concretizadas porque não tinham tido os votos suficientes para as aprovar. Quero dizer, Sr. Presidente, eu peço desculpa, se o Sr. Deputado Pedro Frazão quer falar, tem o microfone para falar. Enquanto eu estiver a falar, o senhor respeita-me e não fala. E não fala. Faça favor, Sr. Deputado. Vamos evitar, se me permitem, Srs. Deputados, na Comissão de Saúde não é normal que haja este encaloramento neste momento ainda da manhã. Faça favor de terminar. Faça favor de terminar, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tenho ouvido com atenção. Vamos com toda a calma. Já vamos fazer um pequeno intervalo. Segundo de intervenção. Já vamos fazer um pequeno intervalo depois desta audição. Faça favor, Sr. Deputado. Faça favor de terminar. Como tal, as questões que quero colocar são as seguintes. Relativamente à formação, qual é a avaliação que fazem da atual formação? Ela é certificada, não é certificada? É válida, está ou não está atual a formação que é feita pelo INEM? Quem mais poderá, além do INEM, ministrar esta formação? Também uma situação que tem a ver com as questões das ocorrências desnecessárias. Aquilo que percebi do sindicato é que, de facto, se houvesse uma segunda central, poderia resolver aqui esta questão, ou seja, uma central de maior proximidade poderia ser aqui a solução. E finalmente, relativamente à atratividade, está ou não a ocorrer problemas de atratividade e fixação destes profissionais, tendo em consideração todas estas dificuldades que estão colocadas perante um exercício tão exigente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a estas questões, dispõe o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores de 4 minutos. Façam um favor. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Avaliando aqui todas as questões de forma muito reduzida e começando aqui por onde terminamos em relação à carreira dos profissionais. Esta carreira foi regulamentada em 2002. O ordenado proposto e aprovado em 2002 era 2,5 vezes o ordenado mínimo nacional. Hoje ganhamos apenas mais 200 euros do ordenado mínimo nacional. A reforma para estes homens, e diga-se, os que estão na base, na linha, onde põem a mão na massa, era aos 50 anos. Com a alteração que houve em 2019, a reforma transitou para os 60. Eu gostava de perceber se alguém com 58, 59 anos consegue ir até um 3º, 4º, 5º andar e trazer uma vítima para baixo, que às vezes pesa 80, outras vezes pesa 100, outras vezes pesa 150 quilos. Não é possível, fisicamente, trabalhar em condições com esta idade de reforma. É humanamente impossível. Em relação aqui
à contratação destes profissionais. Tudo depende de cada autarca, volto a bater, depende de cada autarca. Há municípios que têm concursos abertos há 2 anos e ainda só se fez provas médicas, falta fazer provas escritas, falta fazer provas práticas e mais 1 ano de curso para estes operacionais estarem à linha. Portanto, tudo depende de cada autarca. Em relação aqui, uma das coisas que a gente tem mais batalhado tem a ver com o risco por cada município. Portanto, não há aqui uma referência de quantos bombeiros é que havia estado definido de serviço mínimo para socorrer uma população. E a prova disso é Setúbal. Portanto, nós fomos à DGAEP e estamos há 6 meses em greve em Setúbal e o sindicato defende que o efetivo mínimo era 27 para toda a planóplia de riscos, incluindo o Parque da Mitrena, que Setúbal tem. E a Câmara e o seu comandante defendem que basta 13 elementos de serviço. Ora, nós, havendo um desacordo, fomos à DGAEP e a DGAEP decretou 22 elementos de serviço mínimo em greve. Nós estamos a nomear 22 elementos e mesmo assim estamos a ter problemas porque a autarquia marca falta àqueles homens. Portanto, em greve, aqueles homens têm mais efetivo disponível para o socorro do que a título normal, que se não houvesse greve só lá estavam 13 ou 14. E isto é uma coisa que tem que ser implementada e tem que ser equacionado. O número de emergências pré-hospitalares que existem por cada concelho, o rácio de incêndios que há, que número de meios é que são possíveis para responder, são necessários para responder a estas ocorrências, para então ter aqui um número mínimo por cada município, porque isto não pode ser standard. Eu vou-vos dar o exemplo de Cruz. Cruz tem 3 a 4 elementos por turno. Ora, se um tem que ficar na central, já só pode sair uma ambulância. Um carro de fogo, para garantir as condições de segurança, precisa de 5 homens. No mínimo. Portanto, como é que se garante condições de socorro? Como é que se dá a resposta? Um acidente na zona de Cruz precisa, pelo menos, vamos equacionar um despiste, não uma colisão, um despiste único e exclusivamente uma vítima. Precisa de 5 a 6 elementos para o carro de desencarceramento e uma ambulância mais 2, 7. O homem que fica na central, 8. Então o Corpo de Bombeiros só tem 3 ou 4. Como é que se presta socorro? E como digo Cruz, podia dizer NN de municípios. Isto é, quer dizer, portanto, andamos aqui um bocadinho ao toque de cada autarca. Os autarcas. Lisboa tem um... Cruz salvou RPS. Portanto, andamos aqui depois disciplinarmente, andamos também... São bombeiros chapadores. Peço desculpa. Temos aqui depois o regime disciplinar. Portanto, cada autarca... penaliza ou leva disciplinarmente os bombeiros por onde quer e depois quem não tiver, temos bombeiros penalizados sem processo de inquérito, sem defesa possível e depois se quisermos recorrer disto, temos que andar 10 anos num tribunal administrativo. Portanto, a valorização que estes homens têm é esta. Muito obrigado. Eu quero naturalmente agradecer muito a vossa presença, as vossas explicações, as vossas respostas. Como perceberam, às vezes também há aqui uma espécie de incêndio na Comissão e o Presidente da Comissão tem a obrigação de funcionar um pouco como bombeiro e, portanto, agradeço muito algumas das explicações que deram, não tendo eu ainda necessidade de tirar o curso intensivo. Mas quero, de qualquer modo, julgo que em nome da Comissão, reconhecer o trabalho que os bombeiros chapadores fazem e que os bombeiros em geral fazem, dar-lhes uma palavra de estímulo e, sobretudo, de esperança de que as vossas considerações e as vossas palavras terão eco tanto no Parlamento como fora do Parlamento. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado pelo vosso trabalho. Senhores deputados, vamos fazer um pequeníssimo intervalo de forma a meter gelo nas veias. Façam um favor.